Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem e em paz. Nós estamos aqui em mais uma edição do Café. Café com Jesus. Hoje nós vamos então ler Gênesis 7 e vamos refletir logo depois. Peço que você me acompanhe aqui. Muito obrigado pela sua audiência e vamos em frente aqui. Leitura bíblica, Gênesis 7. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea, e leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. O dilúvio. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com a sua mulher e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. 40 dias durou o dilúvio e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram, aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Tudo que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão e as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Senhor Deus, na Tua presença, mais uma vez, nós queremos clamar ao Senhor, que o Teu Santo Espírito nos dirija, Senhor, nos fale a Tua vontade, a Tua palavra, Senhor, nos dê a interpretação correta das palavras, Senhor, para que nós nos mantenhamos firmes à Tua palavra, a Bíblia, Senhor. Nos abençoa nesse tempo, nos dá a Tua paz, em nome de Jesus, amém. Então, aqui nós estamos com Gênesis capítulo 7. Lembrando aqui que no capítulo 6, ontem que nós lemos, né? Noé havia feito tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. As medidas ali, construído a arca, colocado piche, betume, aquela coisa toda. 3 andares, e agora a gente está vendo em Gênesis 7, aqui o capítulo que vai fazer o quê? Vai detalhar então a execução desse plano divino em relação ao dilúvio, marcando então a transição da preparação ali do Gênesis 6 para o evento catastrófico em si, né? Um evento triste porque aí dizimou a questão da humanidade e também tudo que havia na terra, exceto aí a questão de Noé, sua família e o pessoal que estava, os animais que estavam na arca. Então, nós vamos começar ali aqui do versículo 1 até 9, fazer ali um resumo. A gente tem então a ordem final e entrada na arca. Por quê? Deus ordena então que Noé entre ali na arca com a sua família. E ele foi considerado justo naquela geração, a gente lembrou disso, né? Justo, íntegro então naquela geração. E as instruções aqui de pureza ritual de Deus já aparecem aqui, em que animais puros, 7 casais de cada espécie deveriam ser separados, animais impuros, um casal
casal de cada espécie, e as aves também, 7 casais de cada espécie, e Noé então obedece rigorosamente a tudo o que o Senhor lhe ordenara. Olha só que interessante. A obediência de longo prazo. Depois nós vamos falar sobre isso, guarda essa frase, obediência de longo prazo. Depois nós seguimos aqui com a questão do início do dilúvio, em que o evento começa no ano 600 da vida de Noé, no 17º dia do 2º mês, e as fontes do castigo, elas são duplas. De que maneira? Primeiro, as fontes do grande abismo se romperam, as águas subterrâneas, e ao mesmo tempo as comportas do céu se abriram através da chuva, e a Bíblia enfatiza então que Noé, sua esposa, e os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as suas noras, entraram na arca, e o próprio Senhor é que fechou a porta por fora. Olha só que interessante. Depois também vamos refletir um pouquinho sobre isso. Desculpe. Depois nós vamos ver ali nos versículos 17 até o 23, a gente vai ler a questão da chuva, que dura então 40 dias e 40 noites, e ali o texto vai descrevendo ali um crescimento progressivo, né, dessas águas. Primeiro então a arca flutua acima da terra, depois as águas sobem tanto que cobrem as altas montanhas debaixo do céu, e o nível da água chega aí a quase 7 metros, né, ou 15 côvados ali, como a gente leu na Bíblia, acima do topo das montanhas. Olha só, e a consequência infeliz, né, infelizmente aqui, mas por uma questão de decisão divina, toda criatura ali que vivia, né, toda criatura vivente, que se movia sobre a terra, infelizmente pereceu, aves, rebanhos, animais selvagens, criaturas que povoam a terra e todos os seres humanos. E no versículo 24, o capítulo vai encerrar então com uma nota de magnitude temporal, da duração, né, desse tempo aí, do dilúvio, dessa questão das águas. As águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Então esse é todo um apanhado, né, de Gênesis 7, a gente vai aqui começar a conversar agora sobre algumas observações para você entender, por exemplo, essa questão da obediência, né, essa questão de que esse capítulo vem reforçar, então, aí a integridade de Noé, ao repetir que ele fez exatamente como Deus lhe ordenara. Noé fez como o Senhor lhe tinha ordenado, Gênesis 7, 5, isso quer dizer que isso é uma lição para nós, para que nós obedeçamos a Deus exatamente como Ele pede de nós, que nós nos entreguemos através de uma vida de integridade, sermos justos, isso tudo faz bem para o Senhor Deus. E depois a questão da soberania, que o ato de Deus fechar a porta simboliza 2 coisas, não sei se você consegue perceber, mas olha só que interessante, essa questão de que a proteção dos justos, né? Deus aqui na verdade vai fazer essa questão da proteção dos justos e também vai demonstrar a questão do encerramento do tempo de oportunidade para o mundo antigo. Ao mesmo tempo então que ele fecha as portas e separa, então protege ali Noé e a sua família, então depois ele também demonstra ali que infelizmente chegou o juízo dele e que não há oportunidade nenhuma mais, o tempo de oportunidade para o mundo antigo ele se encerrou. E depois na cosmologia a gente pode entender o seguinte, que olhando para a história bíblica lá de Gênesis 1, nessa cosmologia aqui que nós entendemos, né, da movimentação do cosmos, é de que o rompimento dessas águas, das fontes do abismo, das subterrâneas e das janelas do céu, sugere o quê? Uma reversão da criação, onde o caos líquido que existia, que estava lá em Gênesis 1, volta a tomar conta da terra, aí como foi ordenada, né? Então nesse sentido existe essa questão cosmológica aqui que a gente faz a leitura. Depois também essa questão, não sei se você percebeu, várias vezes aqui na leitura eu falei para você sobre o número 7, mas aqui o seguinte, na tradução bíblica e também na literatura semítica, bom, se eu posso explicar para vocês aqui é o seguinte, semítica primeiro, antes de começar a dar seguimento para que vocês compreendam melhor. Essa questão do termo semítico tem a ver com Sem, tá? Um dos filhos de Noé lá, semítico, né? Mas é o seguinte, se refere a um grupo de povos e línguas ali que compartilham uma raiz histórica e cultural comum, que é originário ali do Antigo Oriente Médio. Então, essa questão de idiomas fundamentais para a história da humanidade, por exemplo, o hebraico, a gente está vendo também o árabe, o aramaico da época de Jesus, o acadiano também, que era da antiga Babilônia. Então, quando a gente está falando aqui para vocês em literatura semítica, né, para vocês entenderem, é essa questão de paralelismos, né, um estilo de escrita que tem
esses paralelismos. O que são? São simbolismos numéricos, digamos assim, não é numerologia, tá? Por favor, não entra nessa vibe aí que não é antibíblica, mas de qualquer maneira é assim, simbolismos numéricos e uma visão de mundo onde o sagrado e o cotidiano, eles estavam profundamente interligados, e isso na verdade é uma característica que molda grande parte dos textos do Antigo Testamento. Então, fechando esse parênteses aqui, explicando para vocês a questão da literatura semítica e também aqui na questão da questão da tradição bíblica que nós falamos, esse número 7 aqui que nós lemos várias vezes, ele é carregado de simbolismo. Por quê? Porque a gente percebe aqui que ele representa então a questão da perfeição, da totalidade, da completude. Em Gênesis 7 ele também não aparece por acaso, inclusive é Gênesis 7, né, que nós estamos lendo. E ele vai fazer o quê? Estruturar o ritmo do julgamento e da salvação que o Senhor impunha aqui nesse momento cronológico, histórico, bíblico, né? Então, quais que são os significados dessa repetição do número 7? Primeiro é o seguinte, a assinatura de Deus, esse selo da perfeição, porque assim como Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no último, no 7º, então completou a criação, o dilúvio também é apresentado aqui então como uma espécie de uma descriação que segue um ritmo também divino. O uso do 7 aqui indica que o que está acontecendo não é um desastre natural, caótico e desordenado, não, mas é um evento que está sob o controle total e perfeito de Deus. Então olha só que interessante, né, a gente percebendo aqui o dilúvio, toda aquela situação de um caos aí, mas não é nada caótico, está tudo sob o controle total e perfeito de Deus. Para a sua vida, aquela situação caótica, complicada, né, que você não está entendendo o porquê, tem o controle também perfeito de Deus. Então pensa nisso, tenha a sua fé revigorada nesse sentido. E depois, aqui a gente vai ver essa questão da distinção da pureza, em que Deus ordena que Noé leve quantos casais de animais puros, por exemplo, no versículo 2? 7 casais, né? Isso, o que é o significado prático disso? É garantir a sobrevivência das espécies e prover os animais, prover, né? O significado prático disso é de prover os animais para o sacrifício após o dilúvio, sem que haja a extinção da linhagem desses animais, dessas espécies. E o significado simbólico é que o número 7 eleva então esses animais ao status, digamos assim, de consagrados, de suficientes, dentro dessa completude que a gente percebeu aqui, totalidade, que a gente analisou do número 7, que são suficientes então para o culto divino. Isso acontece por quê? Porque na lógica do Antigo Testamento, o sacrifício exige a entrega de algo precioso e perfeito. E o número 7 então sinaliza que Noé tinha uma abundância completa, além de ser o número 7, né? À disposição para o culto dele. Então, se tivesse levado apenas um casal de cada espécie, feito ali o sacrifício, por exemplo, de um cordeiro, um único cordeiro, após o dilúvio, então isso extinguir os cordeiros para sempre. E ao levar 7 casais, então Deus garante que Noé tem esse suficiente para oferecer ali uma adoração de gratidão, sem comprometer ali a questão da preservação da vida na terra. Então, o número 7, de certa maneira, transforma esses animais em uma reserva sagrada, tanto para a continuidade da criação, quanto para o restabelecimento da aliança através do altar. E aí a gente vai perceber também, dando a nossa continuidade desse significado do 7, né? O período da graça, que são os 7 dias de espera. No versículo 4 a gente vai ler o seguinte: daqui a 7 dias farei chover. Esse intervalo, gente, ele é muito visto por estudiosos, teólogos, como uma última oportunidade de arrependimento para a humanidade, ou talvez até um período de luto, de despedida do mundo antigo, antes do fechamento da porta. E isso quer dizer o seguinte: é o tempo da paciência divina chegando ao seu limite exato. E nós vamos ver isso desde o início de Gênesis até Apocalipse, você vai perceber isso, mas Deus sempre separando ali, sempre protegendo o quê? O remanescente, o povo que era fiel a Ele. Olha só que interessante. Aqui já em Gênesis a gente já consegue perceber toda essa questão desse livramento, dessa proteção divina, que é muito importante. E depois a questão da estrutura do tempo, né? O capítulo vai mencionar ali que as águas cobriram as montanhas por 7 metros ali, 15 côvados acima dos picos, ali no versículo 20. Embora essa seja uma medida física, a repetição desse padrão reforça o argumento de que o julgamento ele foi completo. Então, nesse sentido, não restou nenhum lugar autossuficiente
para escapar aí sem a intervenção divina. Então, olha só, isso é importante para você perceber todo esse simbolismo que existe, né? De você entender esse número 7, não é uma questão numerológica, vamos dizer assim, não é para entrar nessa vibe, como eu já falei, isso é só a título de argumentação dentro dessa tradição bíblica e dessa literatura semítica que eu expliquei para você, desses povos antigos, então, nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, o número 7, então, aqui serve para quê? Para tranquilizar o leitor, ou você, no caso, a gente aqui que está ali, eu estava lendo aqui esse texto, mesmo em meio ao caos das águas, então existe uma ordem divina operando sempre, e nada está fora do cronograma ou da medida de Deus, certo? Agora, um outro aspecto, vamos evoluir aqui a nossa conversa, que desafio a gente pode tirar desse texto de Gênesis 7 para aplicar nas nossas vidas? E aí eu trago a você justamente a questão da fidelidade nos detalhes. Mesmo quando o cenário ao redor parece caótico, parece contraditório, parece extremo, o que acontece com Noé? Ele apenas obedeceu. Quer dizer, ele não só obedeceu, mas ele seguiu as especificações minuciosas de Deus. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem vem a mim, o meu jugo é suave, meu fardo é leve. E aí nós precisamos compreender isso, não só obedecer, mas também internalizar isso e saber que Deus está cuidando dos detalhes da sua vida, mesmo nas dificuldades, desde a contagem dos animais até o tempo de espera nesse capítulo aqui, porque antes Noé também tinha obedecido, construa a arca dessa maneira, tantos metros assim, tantos metros assado, 3 andares, aquela coisa toda, Noé estava obedecendo. Mas aqui no capítulo Gênesis 7, desde a contagem dos animais até o tempo de espera, ali que Deus fecha a porta, e isso sem ver uma gota de chuva sequer por parte ali de Noé. Então, para nós, esse desafio prático se resume assim em 2 pilares. Vamos colocar 2 situações para você. Primeiro deles, obediência, mas não obediência para situações pontuais, uma vez ou outra, não. Obediência de longo prazo. Longo prazo. Muitas vezes a gente é bom em gestos pontuais e tal, mas a gente sabe que a gente falha sempre, essa é a nossa grande limitação, a gente falha na constância. E aí, o que acontece? Noé, ele viveu uma teologia prática na construção, na entrada da arca, e assim como ele, o nosso desafio o que é? É manter essa rotina de integridade, de oração, mesmo quando as comportas do céu permanecem fechadas, parecem fechadas, ou quando o mundo está indo totalmente errado, num caminho totalmente errado que a gente não está entendendo, mas a gente precisa se manter constante e fiel e obediente a Deus a longo prazo. É isso. O segundo ponto é de que a gente precisa ter confiança no fechamento da porta. Deus é quem fecha a porta. Veja lá no versículo 16, nós já lemos isso. Qual que é o desafio diário? O segundo desafio nosso diário é cumprir a nossa parte com excelência e descansar na soberania divina, confiando que Deus protege aquilo que a gente coloca sob o seu cuidado, certo? E que Ele domina sobre o tempo e as tempestades da sua vida. Complicado? Tá complicado? Fácil não é, a gente sabe, mas confie em Deus, siga firme, faça o seu melhor, faça com excelência, mas descanse na soberania divina. Noé, você imagina a dificuldade dele, né? Como é que Deus ia mandar alguém, como é que ele ia fechar aquela arca grande, talvez até só fechasse por fora, né? Vamos dizer assim, porque tinha que fazer um esforço danado ali, mas a preocupação de Noé naquele momento pode ter sido isso, porque se ia começar a chover, não ia ter como tampar o negócio, né? E aí Deus pega de uma forma extraordinária e fecha essa porta. Então, descanse em Deus, descanse na soberania daquilo que só Deus pode fazer, mas o que está ao seu alcance, não deixe de fazer e não deixe de ser obediente a longo prazo, tá bom? Seja constante. Em missão integral e em teologia prática, nosso agir cotidiano, no trabalho, na família e na ética, tem que estar em total harmonia com a nossa caminhada espiritual e com as instruções que a gente recebe da palavra. Então, que Gênesis 7 tenha sido um diferencial na sua vida e que você possa fazer, então, hoje, esse desafio, cumprindo esses 2 desafios, né, da vida constante e também fazer tudo com excelência e descansar na soberania divina. Amém? Um abraço, tudo de bom, a paz e até a próxima. Valeu!